Boa noite, pessoal. Já estava com saudade de vir aqui na live. E hoje, a live de hoje vai ser com a doutora Bruna. Vamos falar sobre gordura localizada. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a live de hoje. Aí, já enviei solicitação, já. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, doutora? Tudo bem. Quanto tempo, né? Então, essa live enfim vai sair. Então, até que enfim. E tem muita coisa boa aqui hoje, hein? Verdade. A gente vai falar de gordura localizada, né? Isso mesmo. Será que é um tema que a mulherada gosta? Ah, sim, né? Ó, o dia inteiro eu escuto isso lá no consultório. Gordura localizada isso, dá pra tirar aquilo, dá pra mexer aqui, dá pra mexer ali. E aí, dá? Dá, claro que dá. Claro que dá, né? Tem muita tecnologia hoje, né? Só que aquilo que a gente estava conversando, né? A gordura localizada e tem a gordura generalizada, né? A gordura sistêmica, exatamente. E é aqui Sistêmica. que a gente já vai começar a entrar, né? Exatamente. Por isso que as duas áreas, elas caminham juntos o tempo todo, né, Bro? Se não tem como, né? A gente não falar de Então, alimentação, a gente falar de exercício. uma área depende da outra, né, doutora? É aquilo que a gente sempre conversou. A questão da nutrição, o paciente sem uma restrição calórica, restrição não, né? Na verdade, déficit calórico, ele não consegue queimar nem a gordura do tratamento que a gente está fazendo. Exato. Então, ele precisa o quê? Ele precisa de uma orientação nutricional, precisa estar controlado ali, fazer um déficit calórico, estar alinhado com o dia a dia dele, para quando ele for, né, fazer um tratamento estético, quando a gente entra, a gente pode entrar com enzimas, por exemplo, aplicada a essa gordura localizada, a gente pode entrar com um ultrassom macrofocado, né, para derreter essa gordura, porque ele tem uma profundidade que ele consegue agir, né? Os esvaziadores de gordura que hoje tem sido falado aí, que são os pinchers, né? São os esvaziadores de gordura locais. Porém, precisa ser, claro, muito bem indicado. Exato. Né? Individual também, né? Não adianta nada fazer o local se a gente não entender o contexto geral, né? E aí, quando o paciente chega falando de gordura localizada, eu logo já penso o quê? Eu já penso em mitocôndria funcionando, o intestino desse paciente, quando a gordura é abdominal, se está funcionando ou não, porque o fígado, se está bem, se não está bem, porque quando a gente começa a tratar uma gordura localizada, ela vai para onde, né? O restante dela vai ser metabolizado lá no fígado, então a gente precisa disso tudo funcionando muito bem. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Para que fique bem claro para as pessoas. Eu gosto muito, Bru, da live, porque realmente é uma linguagem bem simples, a gente esclarece dúvidas de várias pessoas ao mesmo tempo. E quando eu estava pensando, né, o que falar, quando a gente olha a gordura localizada, a gente olha só, talvez, algumas áreas do corpo. E a gente esquece de tudo aquilo que envolve o nosso corpo, né? Então, assim, os hábitos que nós temos mantido. Se eu manter os mesmos hábitos, eu vou ter os mesmos resultados. Por mais que eu faça intervenções pontuais, né? Então, a gente precisa conciliar as duas áreas. E eu estava pensando, assim, de falar um pouquinho para eles sobre o que é o tecido da gordura, né? O que é gordura? Adoro essas peças, né? Elas são muito representativas e explicar um pouquinho mais por quê. Então, como a Bru falou, os esvaziadores, né, do tecido adiposo, do adipócito, então dentro do tecido adiposo a gente tem células. Células que armazenam gordura. E elas aumentam de tamanho, aumentando assim a gordura que elas vão armazenando, de uma maneira bem simplista. E o mais importante, que eu acredito que a gente precisa falar do tecido adiposo, é que quanto maior ele está, eu preciso entender as sinalizações que acontecem. Porque
Se não, eu vou querer tratar o local, eu preciso entender o sistêmico, né? O metabolismo como um todo. Então, como um tecido, as células, elas produzem sinais, que a gente chama de hormônios. Um desses hormônios é a leptina. Então, conforme a pessoa ela vai, ao longo do tempo, com hábitos inadequados, esse tecido adiposo vai secretando hormônio, leptina, que atua lá no nosso cérebro. E sabe o que faz? Diminui, quando tem uma resistência à leptina, diminui a saciedade, né? E aumenta-se a fome. É claro que, de uma maneira bem geral, a respeito desse controle fome e saciedade, mas quer dizer que as pessoas, quanto maior o peso, maior a adiposidade, realmente é mais difícil controlar a fome e ter saciedade. E aí a gente culpa, né? Falando, não, a pessoa ela é, né, tá acima do peso e ela é culpada por ter mais fome. Ela é culpada. Então, quando a gente passa a entender de maneira assim, mais profunda, a gente fala, opa, o negócio é sistêmico. Né? Eu preciso entender o que está acontecendo no corpo. E aí o que acontece lá na célula? Libera fatores que são inflamatórios. E aí a obesidade, a gente precisa falar que é um caso de inflamação subclínica, né, que a gente chama. Tá. Então, realmente, esse ambiente ele fica inflamado. Aí vem o que você falou, né, Bruno, do intestino. Agora chega uma pessoa com aumento do peso, inflamada, e fala, não, doutora Bru, quero só tratar a gordura localizada. Quero só tratar minha gordura do flanco. Aí eu pergunto, falo, mas tá bom, eu olho, avalio e eu falo assim, tá, mas vamos conversar. Como que é a sua alimentação? Você faz atividade física, né? Essa gordura tá faz tempo, é só isso que tá te incomodando. E às vezes até é pontual, só que a pessoa às vezes fala assim pra mim, por exemplo, quando é uma gordura de coxa, por exemplo, já que você falou em inflamação, eu achei interessante a gente falar em gordura localizada de coxa, por exemplo. Às vezes é um lipedema. E o lipedema nada mais é do que uma célula de gordura muito inflamada. E se eu mexer nesse lipedema sem tratar a inflamação do paciente antes, eu não consigo resultado nenhum, eu frustro o paciente, ele vai achar que só com ele não funciona, né? E se a gente não tem esse embasamento do contexto metabólico do paciente, a gente se perde ali em tentar resolver uma coisa muito pontual, porque ele acha que é simplesmente estético, visual, e que eu vou lá com uma varinha mágica e falo, vai ficar lisa essa perna, sem celulite. De uma hora para Não é outra. Não é assim. Infelizmente não, podia ser, mas não é. Né? O nosso sistema, o nosso metabolismo é muito inteligente, né? Então, se o paciente justamente tem uma inflamação subclínica, a gente precisa tratar essa inflamação, deixar esse paciente com o metabolismo funcionando, porque se eu entro ali com uma enzima, por exemplo, que é uma coisa muito difundida, todo mundo sabe, que é uma enzima de gordura localizada. Se eu entro com uma enzima, eu vou deixar mais gordura circulante para ser metabolizada no fígado de uma pessoa inflamada, eu vou piorar todo aquele sistema em vez de conseguir ajudar. Então, é realmente muito importante. Vai deixar, né, mais inflamar. Que o paciente esteja bem informado, né? Que a gente tenha um olhar mais global ao cuidar desse paciente, porque nem sempre é estética, né? Antes de estética, a gente consegue melhorar a estética, mas através da melhora da saúde no contexto geral do paciente, eu consigo melhorar tônus de pele, eu consigo deixar esse colágeno mais forte, trato flacidez, consigo melhorar essa quebra de gordura e consigo desinflamar o corpo. Às vezes, o paciente chega lá e eu passo, primeira conversa, eu passo uma fórmula, né? Muitas vezes eu passo uma fórmula lá de um ativo que vai melhorar a mitocôndria, um que vai agir direto nessa inflamação, né? Às vezes a primeira conversa é calma, vamos ver como o seu corpo responde primeiro, antes a gente intoxicar mais ele, fazendo ele metabolizar uma gordura que talvez ele não esteja preparado para isso. Exatamente. E eu gosto de profissionais assim, Bru, que não fica passando a mão na cabeça, sabe? A gente tem todo um lado profissional, mas a gente precisa pensar na ética também. Quando a gente fala, né, de saúde, estética, a gente não quer enrolar, né? Pelo contrário, a gente quer realmente que o paciente tenha saúde em primeiro lugar e que esse é o nosso compromisso, né, como profissional. E, infelizmente, a gente vê muita coisa por aí, né? E
a verdade muitas vezes dói. Então, mudar hábitos, realmente mudar a alimentação, o estilo de vida, para falar assim: olha, a gente consegue sim tratar, melhorar a sua autoestima com a gordura localizada, mas é muito mais importante que você pense na sua saúde primeiro. Eu adoro uma frase que, antes de eu ter resultados, eu preciso pensar não apenas no resultado que eu vou alcançar, mas quem é a pessoa que eu vou me tornar para alcançar aqueles resultados. Eu falo muito mais do meio do caminho, realmente, no estilo de vida, né, saudável e também prazeroso, e que no final, no meu autocuidado, lá com a doutora Bru também, né, eu vou ficar com a minha autoestima elevada, mas o principal sempre vai ser saúde. Então não tem como a gente forçar a barra com alguns procedimentos, né? Inclusive eu já entro na minha parte com uma dieta muito restritiva, que isso vai colocar em xeque tudo aquilo que era para ser proveitoso, né? Feito de uma maneira muito mais inteligente e proveitosa. E é realmente isso, a gente precisa trazer a transparência, né? Acaba frustrando o paciente, né? Você vai falar assim, não, agora você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro, e fala assim, tá, mas teoricamente as pessoas já sabem meio que elas precisam fazer, já sabem, né? A verdade é essa. Só que elas procuram o quê? Uma forma de usar o nosso conhecimento, né, dentro de consultório, para conseguir facilitar a vida delas, e para isso que a gente está aqui. Só que não adianta a gente. Eu sou exatamente contra isso, de ludibriar o paciente e falar assim: não, eu vou te deixar. O paciente chega lá com uma prega cutânea lá de 10 centímetros, eu falo assim, não, eu vou te emagrecer aí uns 20 centímetros numa sessão. Nenhuma lipo hoje em dia, porque a pessoa, às vezes, numa lipo sai mais inchada do que chegou. Para o resultado são 6 meses. Então, nenhuma lipo, às vezes. Então, se eu conseguir enxergar esse paciente como um todo, né? Como uma pessoa única no mundo, né? E tudo que ela apresenta e toda a rotina dela precisa ser moldada para aquele resultado, e a pessoa está empenhada, dá certo. Exatamente. Isso por um tempo maior, né? A gente fala em resultados a longo prazo. É claro que quando a gente pensa em gordura localizada, a gente tem um protocolo, né? De quanto tempo aí? Talvez 3 meses, 6 meses, um ano? Gordura Depende, né? localizada. Depende, assim. Vamos supor assim, estado eutrófico. Mas, ó, eu vou te falar. Tem um equipamento lá que eu tô dando aula numa pós-graduação também, né? Legal. E um professor da pós-graduação me explicou um equipamento, aí a gente juntos começou. Como ele é dentista e eu sou farmacêutica, então eu tenho um leque maior de atuação do que como ele trata a parte facial, eu posso corporal. Ele não, ele falou, Bru, faz os testes assim, assim, e a gente vai analisar esse equipamento chama ultrassom microfocado, né? Muitas pessoas conhecem a marca do Ultraformer, mas existem várias marcas de ultrassom microfocado. E aí eu comecei a testar algumas técnicas para a parte de redução de gordura, né? E aumento de colágeno, diminuição de flacidez. E eu consegui uns resultados tão legais que o paciente ele não se frustra, porque por mais que a gente tenha a produção de colágeno que demora 90 dias, né, que a gente precisa desse estímulo, precisa dessa produção que é demorada, a gente consegue resultado visível para o paciente já na primeira sessão. E claro que isso depende, né? Chegar um paciente com uma gordura realmente localizada, esse paciente que já tem hábitos bons, ele tem um resultado muito legal na primeira sessão. O paciente que já vem inflamado, a gente vai montar um tratamento global, até chegar nessa parte do tratamento demora um pouquinho, né? Porque vai desinflamar, vai ter que funcionar o intestino. Chega muito paciente com coisa básica que não faz, por exemplo. Às vezes eu tenho que pegar no pé de alguns pacientes, você não vai acreditar, que eles bebam água. Rita. É. E aí, o que Eu acredito. essa gordura que localizada que a gente queima, ela vai lá pro fígado. Pro fígado. Pensa assim, ó, um copo saturado de toxinas. Quanto mais água você der, mais ele dilui. O paciente muitas vezes não entende isso. E beber água não tem nada a ver com a gordura localizada. Aí tem, porque às vezes está cheio de toxina lá. E essa inflamação subclínica que a gente está falando, às vezes, muitas vezes, é por falta de água. Não é? Exatamente.
E é importante ressaltar essa parte das toxinas, porque quando a gente fala um ambiente, um organismo inflamado, para a gente é muito claro, né, Bru, como profissional da saúde. Mas talvez no dia a dia, como que você vai pensar no seu organismo inflamado? Quando a gente fala de uma inflamação subclínica, não é aquela que tô com febre, não sinto febre na minha inflamação. Mas quer dizer que é um estado crônico. Quer dizer que ao longo do tempo, o meu próprio corpo está produzindo toxinas. O tecido adiposo, por exemplo, ele vai liberar substâncias que são bem conhecidas, que são pró-inflamatórias. E aí o meu intestino também, se eu não tiver uma alimentação saudável, eu também vou liberar essas substâncias. E eu sei que a microbiota ela é muito variável. Então, assim, ao longo do dia ela muda, ao longo da semana, mulher, a respeito do padrão hormonal, o tempo todo muda. Só que o que vai estimular realmente ali o meu intestino ser saudável ou não é aquilo que eu como. E se eu comer já o meu final de semana, chutar o balde todo final de semana, eu já estou colocando grande parte do meu tratamento, vamos dizer assim, daquilo que eu preciso para alcançar os meus resultados por água abaixo. Então a gente precisa pensar que o que eu estou fazendo, investindo, mas o que eu preciso parar de fazer. Porque não adianta nada eu tratar a minha, né? Vou lá, não, vou quebrar as minhas, quero eliminar as minhas toxinas, só que eu dou estímulos para que elas aconteçam. E a gente precisa pensar na alimentação que o quê? Alimentos que têm alto teor de carboidrato, de açúcares, de gorduras, vão estimular o aumento da inflamação ali no intestino, que vão liberar de forma sistêmica. E isso com o superávit calórico, ou seja, eu como mais do que eu gasto, eu vou tendo resistência à insulina, vou tendo resistência à leptina, e esse quadro todo, se eu não tratar, ele só vai aumentar. Então, a partir do momento que eu invisto naquilo que, como eu consigo atenuar e melhorar esse estado, eu preciso pensar no que eu posso deixar de fazer. Exato. E aí, quando a gente pensa em citocinas, assim, né, adiponectinas, a gente pensa em sinalização, e talvez pra gente é muito claro, mas isso é real, né? Nossa, mas que ruim, meu corpo tá inflamado. É isso, a gente não pode tampar o sol com a peneira. E isso é estado de saúde. Exatamente. E, assim, se a pessoa não funciona, você falando em leptina, insulina, a insulina desregulada, ela aumenta a quantidade de reserva de gordura automaticamente. Então não adianta eu tratar uma pessoa que tem insulina acima de 6, ela sempre vai fazer gordura, né? Falando em exame. Então, a pessoa que tem essa resistência insulínica, ela sempre vai fazer gordura. Então, isso precisa ser resolvido. E a parte do intestino, você falando em compulsão alimentar, para aumentar esse superávit calórico e tudo mais, a pessoa que não tem intestino ok, funcionando direito, saudável, ela não produz serotonina, que é 80% da serotonina do corpo é produzida no intestino. E o intestino, produzindo serotonina, a pessoa tem esse melhor, perde aquele paladar de coisas mais palatáveis, então já tem uma maior ajuda no intestino funcionando. A serotonina estando produzindo, a pessoa tem mais felicidade, mais bem-estar. Ela não precisa buscar essa felicidade, esse bem-estar na alimentação, no excesso de comida, né? Então, é um conjunto aí, a gente tem que pensar antes do resultado final. O paciente chega, né? A nossa cabeça já começa a pensar, né? Como eu otimizo as mitocôndrias desse paciente para ele queimar mais gordura, ele vai ter água suficiente, como que tá as toxinas, como esse intestino está funcionando, a alimentação dele. Se o paciente bebe bebida alcoólica, é uma coisa que eu tenho que conversar isso, tentar negociar com o paciente, porque Equilíbrio, né? a gente sabe que se o paciente toma bebida alcoólica, ele aumenta a citocromo P450, que atrapalha completamente a degradação dessa gordura lá no fígado. A gente tá precisando do fígado, né? Eu preciso do fígado funcionando para transformar essa gordura em bile e sair lá no cocô essa gordura. Eu preciso que faça esse caminho. Se ele toma bebida alcoólica, eu preciso combinar como que vai ser isso, né? E negociar com ele dias. Então, o dia de tratamento, o tempo que ele vai poder tomar essa bebida alcoólica sem afetar o tratamento dele, né? E
negociações, assim, são muito importantes, porque os 3 primeiros dias, por exemplo, que eu aplico uma enzima no paciente de degradação de gordura, são os que o corpo mais recebe esse impacto dessa gordura. Então, ele precisa realmente... Tem paciente que eu falo assim, mas hoje vai. Ah, pode. Eu tô deixando gordura disponível para você conseguir metabolizar ela. Se você gastar ela, ótimo, né? Então, Uhum. para a gente pensar no resultado final, né? Sim, a gente precisa entender isso, né? Que não é só quebrar a gordura, é preciso direcionar ela da forma correta, né? Tem todo um protocolo. E é uma dúvida minha, assim, inclusive. Porque à medida que o adipócito aumenta, né, o seu depósito de gordura, a gente sabe que tem uma hipóxia, tem todo uma, né, um aumento de macrófagos e realmente fica bem agressivo o tecido adiposo. Aí vamos supor, Bru, é uma paciente aí que foi, vamos supor que ela tá assim, mais sobrepeso, tá? Não obesidade, para não ser muito crítica. Mas você percebeu ali que tá um organismo bem inflamado, ela começou o estilo de vida, alimentação, dieta, treino, e aí tá fazendo ali o tratamento com você. Você considera que os protocolos, aí diferentes protocolos, enfim, tem uma velocidade melhor para voltar a esse tecido adiposo? Porque a gente sabe, né, que ele consegue ficar menos inflamado, ele tem uma hipóxia, mas ele consegue ficar mais irrigado, mais vascularizado, com mesmo, menos macrófagos. Você diria que consegue não só esvaziar a célula, mas a gente tem uma recuperação muito mais rápida desse tecido? Ó, ó, é uma pergunta muito complexa, mas assim, É uma pergunta da Nutri mesmo. é pergunta da Nutri. Assim, ó, o que lá para esse tecido é para voltar com uma facilidade grande, né? Essa gordura. Hoje existe alguns tratamentos, por exemplo, o macrofocado, que é esse micro e macrofocado, ele faz a apoptose desse tecido. Se o paciente ele tiver uma inflamação muito grande ou um excesso de açúcar, eu não consigo nem uma produção de colágeno boa e nem degradar essa gordura para que ela seja metabolizada. Mas vamos pensar que o paciente está fazendo tudo certo. Tá? Se ele estiver fazendo tudo certo, o que acontece? Eu consigo fazer a necrose, né, causar a apoptose dessa célula de gordura, e aquela célula de gordura ela não volta a nascer novamente. O que acontece é que o paciente, se ele voltar a engordar, ou voltar aos velhos hábitos que ele tinha de aumento dessa gordura, a célula de gordura é a que mais consegue aumentar de tamanho. Então, a outra que ficou lá, ela vai tomar o lugar daquela que a gente matou, né? Foi degradada. E lembrando que 70% do tamanho da célula de gordura é água. Então, e essa água só fica ali localizada sem permeação se você tiver intoxicado com aumento de toxinas. Então, isso tudo tem que ser muito bem explicado. Geralmente eu sento e explico tudo isso para o paciente, explico qual que é a diferença, o que tem na célula de gordura, que ela é 30% gordura, 70% água. Tanto que esse tratamento que eu tô te falando, que é esse que a gente tem novo lá na clínica, conforme a gente eclode essa de gordura, o paciente às vezes tem que ir 3 vezes fazer xixi. Por quê? Eu consigo ver uma definição de resultado, só que essa água ela sai muito mais rápido, porque o rim ele é muito mais rápido que o fígado, né? E muito menos, a gente fala muito menos porque ele é muito menos dependente de uma alimentação tão regrada, né? Como por exemplo, uma resposta rápida, ele tem um impacto alto, mas o paciente consegue ter um resultado muito mais rápido. Então, o paciente tem que levantar 2 vezes para fazer xixi. Na hora que eu tiro a foto do paciente antes e do paciente depois, ele consegue já ver, por exemplo, um abdômen, uma definição diferente. Porque essa água da célula que já foi destruída, rapidamente ele consegue. Aquela gordura que é o 30% está lá no fígado esperando ele queimar. Por quê? Gordura é energia. E pensando em energia, a pessoa tem que queimar. Se a pessoa não queimar essa energia, se ela não usar, é claro que ela vai voltar em nova célula de gordura. Mas aquela que a gente tratou, tanto na enzima
esvaziadora, quanto nesse tipo de tratamento, quanto no endolaser, que tem se falado muito disso também, a gente quebra e derrete. Essa gordura que tirou, ela não volta mais. Só que a gente pode ter um aumento da gordura que já da que não matou, e a gente pode desenvolver uma gordura através dos excessos, né? E também do não metabolizar aquela que a gente acabou de matar. Então a gente pode voltar com aquela lá dentro da célula de gordura que não morreu. Então ela vai ficar maior. Vou fazer toda essa. Tem que explicar para o paciente isso, tá? Porque às vezes ele acha, eu perdi o resultado do procedimento. Não perdeu, é porque engordou. Sim. Já aconteceu. Viajar, fez tratamento para emagrecer correndo, porque queria viajar, voltou da viagem com 5, 6 quilos mais gordo. Vai para a Itália, come, a Europa come, e tá tudo certo, gente. Só que tem que voltar para a realidade, correr atrás do prejuízo, né? Exatamente. Você tem pacientes aí também, doutora, que corre atrás do só quando vai viajar, depois volta. Inclusive no final de ano agora, né? Eu ia falar disso também. Inclusive, agora tá todo mundo alucinado, querendo emagrecer 20 quilos até o Natal. Bem isso. Não fez o ano todo e agora quer correr atrás. Até mas não é saudável, né? E a gente precisa pensar como eu vou sustentar isso, né? Porque tudo que é radical, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não diminuir a massa muscular, né, no processo de déficit calórico. Então tem que ser muito bem planejado, precisa ter um exercício resistido, que é a musculação, que nem todo mundo faz, sabe? O melhor estímulo para evitar e não perder realmente massa muscular no emagrecimento severo, a gente está falando de 20 quilos aqui em 3 meses, é possível sim, mas precisa ter a musculação, o exercício resistido. E aí a gente pensa assim, é possível reduzir várias peças dessa, né, que tem meio quilo, e aumentar meio quilo de músculo, né? Então quando fala, eu só perdi meio quilo de gordura, é uma peça toda dessa, eu perdi 1 quilo, são 2 dessa, e para você diminuir 1 quilo de gordura corporal, você precisa gastar 7.700 calorias, né? Então, reduzir só 2 centímetros, doutora Bru, de barriga ali, né? Na circunferência da cintura abdominal. Pô, imagina o que está acontecendo ali dentro, né? Então a gente precisa trazer essa conscientização. Exatamente. Imagina que para isso funcionar, né? O que o seu metabolismo fez para ficar saudável a ponto de conseguir queimar gordura sem deixar você com dor de cabeça, intoxicado. Precisa pensar nisso. Né? Precisa pensar nessa toxina saindo e não reabsorvendo ela de volta. Exato. Então, tem todo um raciocínio lógico que a gente faz, né, doutora? Que as pessoas, às vezes, por a gente já pensar automaticamente toda essa cascata, as pessoas às vezes acham que é muito fácil. Mas eu imagino também que a parte de calcular uma dieta deva ser um extremo desafio, né? Principalmente quando a pessoa quer perder uma gordura localizada, porque a localizada é a mais difícil de sair, na verdade. É a última. É a última. E onde o paciente vai começar a perder gordura é o organismo, não é o paciente. Né? E a gente explicar deve ser bem difícil. E algo que eu acho bem interessante explicar, Bru, é assim, a gente precisa entender a distribuição do perfil de gordura corporal de cada um. Então, primeiro, a gente precisa pensar em genética, gente. Tá? Não é porque as redes sociais estão disponíveis que todo mundo vai ter a distribuição de gordura e também de massa muscular da mesma forma. Então, a gente tem uma inclinação de cada biotipo, né, que a gente chama, aquele que o biotipo está inclinado ao endomorfismo, então tem mais gordura corporal. Ao ectomorfismo, é um perfil mais magro. Ali eu tenho o mesomorfismo, eu tenho mais músculos. É uma inclinação do biotipo de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Então o treino é capaz de modular isso. Então eu preciso entender a composição corporal, preciso entender a diferença de uma adiposidade central, que é aquela barriga redondinha, mais dura, que é uma gordura central abdominal. Ela é muito fácil metabolizada assim com exercício. Inclusive, fez exercício, ela consegue ser metabolizada. Não é que ela é mais perigosa, né, que a gente chama, mas a partir do momento que você muda o estilo de vida, ela é mobilizada. E a gente tem a gordura subcutânea, que eu falo que é a pochetinha que a gente destaca. Né? A gente precisa entender a diferença dos tipos de gordura. E a subcutânea, quando a gente fala de mulher,
E a diferença entre homem, então a gente tem uma distribuição da adiposidade de forma diferente. O homem ele vai acumular uma gordura, mas ali na região abdominal. Inclusive, na minha parte da avaliação, eu realmente falo isso, por quê? Porque as pregas das mulheres, a gordura é onde? É no tríceps, é na coxa, exatamente. E ali na parte central abdominal é um pouco menos em relação à gordura periférica. Então a gente precisa entender essas diferenças e também a genética, cada um tem o seu biotipo. Então mulheres que têm uma estrutura óssea diferente, talvez tenham uma inclinação da coluna diferente, da postura, do quadril, tem uma retroversão, e aí essa adiposidade ela vai mudando também. Às vezes fica com um colotinho mais aparente, e o exercício é capaz de fazer o quê? Eu alinho toda a minha estrutura óssea com os músculos, que é o que dá a sustentação, e aí eu deixo de ter quebra de postura, talvez um acúmulo maior de um lado do outro, e eu diminuo a gordura e construo músculo. Aí, beleza, a gente tá falando de algo sistêmico, geral. Aí, eu chego lá na doutora Bru, eu falo assim, doutora Bru, só tem esse culotinho aqui, agora vamos entrar com a intervenção. Então, a gente precisa pensar de uma forma geral, porque existe a parte de quanto eu estou, né, saudável em relação à minha musculatura e o meu percentual de gordura. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender o cálculo da dieta, que eu acho engraçado, né? A respeito da caloria, eu acho que é meio milagroso às vezes, né? Eu consumo caloria e parece que ela vai sumir do meu corpo. Aí eu vou acreditar que eu tô comendo não vai me trazer as calorias que eu comi. Gente, não tem dessa. O corpo ele é muito inteligente. Você comeu as calorias, para algum lugar vai. Se você não estiver utilizando, ou seja, treinando, gastando, ou tendo um equilíbrio calórico ao longo da sua semana, vai aparecer lá na sua célula de gordura. Então, a gente precisa entender isso. E a caloria não é assim, ó, eu comi hoje, tive um aniversário, doutora Bru. Fui lá, comi bolo, salgadinho, vou engordar amanhã. Gente, não é assim. É um saldo energético semanal, é um saldo energético mensal. São sucessivas escolhas alimentares que precisam ser bem planejadas de forma estratégica para o meu objetivo, de forma consciente. E aí sim, o saldo energético, não só contando caloria, mas com nutrientes saudáveis, aí eu entendo todo o processo que acontece. E o queimar caloria, realmente, quando eu falo, para perder 1 quilo de gordura corporal, eu preciso gastar 7.700 calorias. Então, precisa criar um déficit. Não existe não ter conta no corpo. E aí, quando eu trago os números, doutora Bel, as coisas ficam mais claras. Olha, você diminuiu 1 quilo, mas olha, você gastou 7.700 calorias. Sabe o que isso representa em treinos? Sabe o que isso representa no seu dia a dia? Você diminuiu meio centímetro de circunferência abdominal. 2% do seu peso corporal. Sabe o que isso significa metabolicamente? Então, trazer números me ajuda muito a tentar explicar um pouquinho de tudo aquilo que representa. Eu gosto de falar com o paciente também, ó. Deixa eu te falar, desde quanto tempo faz que você tem essa queixa? Aí a pessoa, sei lá, 10 anos. Tá bom, e você quer me dar um dia para eu resolver o seu problema, que tá aí há 10 anos? Então vamos fazer um acordo aqui. Você vai voltar tantas vezes, né? E a gente vai resolver esse problema, mas de hoje para amanhã, sendo que você tá com o mesmo problema há 10 anos, né? Quem sou eu para fazer e resolver, né? Às vezes, doutora, chega alguns pacientes que já fazem tudo certo e realmente tem essa, igual você deu o exemplo, só tem aquela gordurinha do colatinho, ele é bem fácil de resolver. Agora, por exemplo, chega às vezes, principalmente do público masculino, uma gordura visceral que não tem como resolver na estética. Esse tipo de paciente, ele é encaminhado para se ele não vai na Nutri, no endócrino, porque eu não consigo. É uma gordura que eu não consigo tirar em volta dos órgãos. Eu sempre faço a prega, o que eu consigo tratar no consultório da gordura localizada é o que está em prega. E eu explico muito isso para o paciente, olha, tá vendo aqui eu pego, ó, tá vendo aqui eu não pego. Aqui não tem gordura localizada. A gordura que está embaixo do músculo. Embaixo do músculo a gente não chega com equipamento ainda. Né? É bem arriscado, né? Tem um monte de órgão ali, com um monte de gordurinha fofinha, imagina, não chega com equipamento. Passar uma Exato. muito grossa de músculo que não dá para fazer em estética, né? Eu acho que
cirurgia não tira, né? Porque o que a gente trata é emprega, né? É, e acho bem interessante falar também sobre o método de avaliação. Então, esse de destacar a prega é o melhor, né? Parece muito simples hoje, cheio de tecnologia, mas é o melhor. Realmente a gente destaca o tecido e é possível medir os milímetros, né? Aferir os milímetros realmente daquela prega cutânea, então da pele que tem aquela gordura, a gente consegue, assim, de uma maneira muito precisa e fiel, saber como que está o progresso ali, né? A respeito da gordura naquele local. E aí, quando a gente fala da gordura entre os órgãos, né, a gordura visceral, gente, bioimpedância não faz, tá? Essa medição. A gente tem ali o exame de bioimpedância, mas sempre com clareza de todos os vieses que aquele exame nos dá. Então, às vezes a pessoa é bem consciente e eu falo, não tem como, através de um aparelho com uma corrente elétrica, enfim, com muitas necessidades a respeito de adequação do método realmente para considerar sério, mas essa gordura visceral não tem como você medir só com esse aparelho. Precisa sim de um método mais específico. Por que eu falo isso? Porque eu recebo, doutora Abril, muita indicação de médico mesmo, que faz procedimento cirúrgico, e aí eles esbarram na bioimpedância, entendeu? Faz uma bioimpedância, olha, você está com uma gordura visceral X altíssima, e aí seu corpo está todo inflamado, e o seu percentual de gordura está lá em cima, e aí por isso você não está apta a fazer uma cirurgia. De certo ponto até dá uma aliviada, né? Mas enfim, gente, não é assim, tá? A diferença da bioimpedância realmente para as dobras cutâneas, a avaliação dá muito grande, às vezes dá 10% de diferença. E não tem como a gente aferir essa gordura visceral com uma bioimpedância. A gente precisa ali de um método muito mais específico, né? Que no caso na clínica a gente não tem. Não tem como. A não ser um hospital muito assim, topper, que você consiga fazer esse exame e ser acompanhado. Mas a gordura entre os órgãos, novamente repetindo, a melhor resposta é exercício. O exercício é capaz de, sabe aquela gordura do fígado, quem está com esteatose hepática, não alcoólica inicial, ainda progredindo, é possível ser revertida assim com exercício, com alimentação. Mas assim, só um adendo, porque isso tudo chega pra gente, né, Bru? Como é que chega aí as avaliações para você? É, No pré ou pós-cirúrgico, né? exatamente. Às vezes, inclusive, cirurgia, né? Às vezes chega paciente que fez cirurgia plástica, que às vezes tem uma gordurinha ali que na hora de limpar, às vezes o paciente estava muito acima do peso, e aí essa gordurinha localizada, o médico acabou não tirando, e aí às vezes o paciente não quer fazer um retoque daquela cirurgia e ficar mais 6 meses ali, né, de 3 a 6 meses de molho, porque o paciente precisa trabalhar, né, não tem esse downtime todo. E a gente consegue pontualmente ser um pouco mais delicado nessas gorduras localizadas, por ser uma coisa assim, manual bem assim, de precisão, né? Na estética a gente consegue tirar essa gordura com mais precisão. Quando é um tecido que precisa emagrecer inteiro, que você faz uma lipo, o médico consegue tirar uma maior quantidade, por exemplo, dessa gordura, mas não consegue ter uma precisão, porque na hora que ele vai injetando, por exemplo, o soro, antes de fazer a aspiração dessa gordura, tem uma hora, eu acredito, no procedimento que ele deva perder um pouco onde que ele estava, né? Onde que ele não passou. E por segurança, às vezes acaba ficando. Isso a gente consegue tirar tanto no macrofocado quanto no endolaser, né? Só que o macrofocado é um pouco menos invasivo, né? Porque não vai agulha, o paciente simplesmente tem o resultado. E falando em prega, eu não sei se você já viu, doutora, por favor, já está convidada a ir lá no consultório conhecer esse equipamento. Depois você escolhe uma área e você vai lá. Me manda mensagem. Eu tenho os cabeçotes de profundidade. Então, o que acontece? Eu tenho profundidade de 2 centímetros de prega, eu tenho de 1 centímetro de prega, eu tenho de 0,6 centímetro de prega, o de 4,5, o de 0,6. Então, eu preciso fazer a medição da prega para ver se ela fica segura a ponto de não pegar na camada de baixo, que seria a camada de musculatura. Então, eu faço a medição da prega, vejo a partir de qual ponteira eu consigo começar a trabalhar e vou trabalhando as camadas,
né, de pele. Até na hora que eu chego na 06, que é a camada mais superficial da gordura, já entrando um pouco na derme, eu consigo tratar a flacidez. E quando a gente fala de tempo de perda de gordura, né, tempo de emagrecimento, a gente fala no emagrecimento saudável, mas eu automaticamente na estética já penso em flacidez. Porque se o paciente ele perde uma gordura muito grande, muito rápido, a flacidez ela é mais cara de se tratar. Né? Eu lanço a mão de bioestimuladores, eu lanço a mão do macro e microfocado, porque o micro é onde eu consigo trabalhar a parte de derme e epiderme nesse paciente, para reposicionar essa pele. Então, quando o emagrecimento ele é pensado, né, a gente monta um plano de tratamento que seja com o tempo certo, aquilo seja natural, eficiente para o paciente, a gente tem menos risco de ter uma flacidez depois que essa gordura é retirada. E a flacidez é realmente hoje a coisa mais cara de se tratar. Dentro do tratada. Então quando eu penso em velocidade, eu pergunto para o paciente, né? A gente tem que alinhar a expectativa. Quanto tempo quanto você pretende emagrecer, né? Quanto dessa gordura você pretende retirar? Qual é o resultado que você espera? Em quanto tempo você me dá? Porque aí eu já explico até o meu posicionamento, porque a agilidade em reduzir muito essa gordura, a gente viu aí que teve um termo usado, o Ozempic Face, né? As pessoas emagreciam tanto que o rosto caía e aquela flacidez de pele, porque a velocidade não é natural para o corpo reabsorver e refazer essa pele. Né? É interessante, pensa, a pessoa às vezes não come, então não tem vitamina C, não tem colágeno suficiente, né? Aqueles aminoácidos do colágeno para fazer essa pele nova ou ter essa firmeza. Então, é muito mais caro, né? A gente precisa pensar nisso. Muito mais e é um caro. assunto que eu gosto muito, porque quando a gente fala de emagrecimento saudável, assim, não restritivo demais, mas é 0,5, né? Meio quilo por semana. Então, ao longo de um mês, o emagrecimento saudável são 2 quilos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa construir massa muscular. Porque se eu só tiro essa gordura, imagina essa pele, né? Que estava sustentada há tanto tempo, há quantos anos. Então, ao mesmo tempo que eu construo músculo, tônus muscular, eu vou ter que tratar a pele de qualquer forma. Mas esse tratamento ele é muito mais eficaz. Eu, particularmente, além do efeito sanfona, acho que eu nunca conversei, né? Bru, eu fui uma criança acima do peso, quando eu tinha lá meus 8, 10 anos. E, como toda mulher, já passei no efeito sanfona. Aí aumentei o peso, diminuí, e aí que depois eu comecei na academia desde os 11. Mas aí deu o estirão, né? Então eu tive estrias. Então, toda na parte de interno de coxa e glúteo, desde os 11 anos eu faço tratamento estético. Não tem como, gente. É da pele, entendeu, gente? E eu sempre treino, faço dieta. Só que a gente precisa, eu cuido até hoje, porque realmente não acontece assim de uma hora para outra. E essa pele é realmente muito custoso. A gente tratar a flacidez e realmente dar todo o aspecto que a pele de sustentação precisa. Eu vou lá, me mato na academia, faço treino, faço alimentação, mas eu também preciso cuidar da pele. Não estamos inerentes, a gente precisa investir no autocuidado. Não tem como, gente, não tem como. Então, assim, eu sou super a favor de, claro, alimentação e treino, mas a gente precisa do autocuidado estético individualizado para cada um. Exato. Abri a minha vida aqui. Que? Desculpa, doutor. Abri a minha vida aqui, contando a minha história. Então, a gente precisa se cuidar. E imagina você que é uma atleta, né? Então, eu vejo tanto que você faz atividade física e é apaixonada. Então, imagina você ainda que cuida de tudo isso e ainda assim vai atrás da estética. Então, não fico sem, não tem como. Nem sei se tem uma gordura aí para tratar, na verdade, né? Com flacidez, mas enfim. Tem, a gente acha, viu? A gente tem celulite. Quero te mostrar as coisas que tem no consultório. Quero conhecer. Conta pra gente onde que você tá atendendo aqui em Ribeirão. Quais as áreas, né? Pra gente finalizar aqui. Passou bem rápido, né, a live. Passou. Quais as áreas? Isso. Então, assim, dá pra fazer ele facial, porque a gente tem gordura antipapada, a gente tem gordura aqui no coxinho, onde é feito o bichá,
a gente consegue tratar. A gente consegue tratar gordurinha da axila, a gente consegue tratar subescapular, a gente consegue flanco, consegue tratar abdômen, interno de coxa, externo de coxa e gordura do joelho. Tem muita procura também. Não Não sei se você precisa já fazer cirurgia, gente, mas é só fazer. muita procura de gordura do joelho, braço. Braço é uma coisa que incomoda demais, porque toda a blusinha dá pra ver. Acho que toda essa parte, ou seja, dá pra cuidar quase de tudo. Dá pra tratar a parte da gordura, do excesso da. Ai, meu, como é que chama aqui? Do colo, do nosso colo. Então, aquele craquelado e aquela gordura que começa a ter, o colo também dá pra tratar. Legal. E tem? É, eu nunca reparei, não. Tem. Tem pessoas mais velhas que acabam procurando essa parte do. Começa a craquelar aqui e aí sobra uma gordurinha. Então dá para tratar a gordura quanto essa flacidez do colo também com esse equipamento novo que tem lá na clínica. Legal. E até quem faz uso de corticoide crônico, né? Porque tem um acúmulo diferente na adiposidade, né? A Tem, só que aí distribuição é diferente. já tem que tomar um pouco de cuidado com quem usa corticoide crônico, porque se a gente vai estimular a Inflamatório. gente tem que falar porque de Entendi. Diminui o quê? corticoide. Então, como diminui o fator de crescimento, tem uma boa qualidade nesse colágeno, né? Nessa espessura de pele. Nossa, mas aí é geral, né? É geral. É, Geralmente, aí é muito mais. a pele no geral fica ruim. Quando ama, né? Quando ele para de tomar o corticoide, que ele desincha, dá aquela flacidez generalizada por colágeno ruim. Geralmente está travado, né? Então, É. é o equilíbrio. É, tem que tratar com corticoide e depois cuidar do restante, né? Não tem como. Cada caso é individualidade. Muito Exatamente. bem, muito bem. Bom, para quem ainda não segue a doutora Bru, vou deixar o Instagram aqui. A gente vai deixar um collab, né? Conhecendo o Sim. trabalho dela, entra no Instagram, ela adora as postagens, eu sempre incentivo. Assim, porque o digital, eu sou apaixonada pelo digital, né? Acho que os profissionais têm que cada vez mais se dedicar mesmo aqui a essa plataforma, porque a gente vê quem tem compromisso, né, Bru? Com a profissão. E aqui está o nosso cartão de visita. E obrigada mais uma vez, doutora Bru, pela sua disponibilidade. Eu fiquei muito feliz que deu certo, enfim, consegui fazer. E vamos fazer mais de mais temas. Você viu que a gente faz isso é extenso, né? A gente entra em flacidez, entre metabolismo, a gente pode falar, sei lá, de tratamento de pele, envelhecimento, né? Ligado. Tem várias coisas que dá pra gente falar ainda em próximas lives. Pense, depois você pensar. Com certeza, fica aí o convite para a próxima. Eu sou assim, sou super, adoro a área, né? Então, assim, minhas perguntas, você já viu que a Nutri adora fazer. Pensando nessa pergunta gigante. Perguntam como que depois volta. Ai, mas volta depois dessa gordura? Como que eu cuido? Tem que fazer uma manutenção, né? Então, é geralmente isso. Mas as degradadas, elas não voltam, né? Morreu outras, ou a outra que já tem lá, se a pessoa engordar, ela dobra de tamanho, porque é onde a gente tem mais fator de crescimento, GH, é justamente na gordura. Então, né? É um estoque sem fim, né? A gente vê aí os 300 quilos que alguém pode chegar, realmente. Exato. É um estoque sem Assustador. Mas estamos aí, né? fim. Muito bom. E aí teremos as cenas dos próximos capítulos, com certeza, com a próxima live. Doutora, Pessoal, obrigada pela presença de todos. Às vezes está cortando o áudio, Bruno? Desculpa, eu te cortei aqui. não, eu só estava agradecendo pelo convite, estou super feliz, empolgada e vamos fazer mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gostei muito, viu? E passa muito rapidinho. Então, vou querer com certeza as próximas lives. Um beijão, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.